Fala galera, beleza? Boa tarde. Fazer um vídeo de fechamento aqui rápido, tá? O mais rápido possível do dólar e do índice futuro, beleza? Observando o diário aqui do dólar, vou começar pelo dólar, sem mais enrola aí, pra gente tentar fazer um vídeo mais curto possível. O ativo hoje cravou 100% desse movimento, tá? Do espelhamento aqui, esse em azul, ele cravou 100% dele. Porém, vai fechar acima da retração de 61.8. Essa retração aqui, vou deixar ela pontilhada. Essa que está pontilhada aqui. O que acontece? Não gostei desse fechamento acima da retração de 61.8. Isso me dá a entender aí que o ativo pode querer reagir aqui, fazer um repique um pouco até mais forte, até a princípio, até a média de 20 se brincar, tá? Então, para o ativo continuar buscando tendência de baixo, ele vai ter que lutar para romper aqui a mínima de hoje. Ele vai ter que lutar para romper essa mínima de hoje. Não gostei muito dele ter fechado aqui acima. Aparentemente parece que vai fechar acima dessa retração. Ainda não acabou, ainda falta 38 minutos para o pregão fechar, né? Eu acho um pouco improvável que isso aconteça. Enfim, tá? Cravou o primeiro movimento, cravou também o espelhamento que eu acabei de colocar aqui. Vai ser um espelhamento intermediário, que é o espelhamento desse pivôzinho para baixo. Ele também cravou o primeiro alvo dele, tá aqui, tá com 60 minutos. Olha, ele cravou o primeiro alvo. E hoje eu trabalhei com os alvos do spin top de ontem. Então eu peguei o dia de ontem e espelhei todo para baixo. Ele cravou também 100%, fez mínima em 100%, confluindo com o primeiro alvo aqui desse espelhamento intermediário, tá? Desse pivôzinho aqui intermediário no dólar. Então tem um alvo intermediário aqui do spin top ainda para buscar. Tem esse 100%, tem o de 161.8 macro, que é o em azul. Esse em azul, para vocês não confundirem, ó. Só que tá bem abaixo da retração de 78.6, né? Aqui tá o último alvo do espelhamento em azul, espelhamento macro, tá? Então temos vários pontos aqui pra gente ficar observando como pontos de alvos para day trade, tá? Então hoje eu trabalhei como? Eu só espelhei o dia de ontem para baixo, só espelhei o dia de ontem. Foi esse spin top aqui, ó. Esse candle, o dia de ontem, eu peguei a mínima dele, a máxima e a mínima dele, espelhei para baixo, o ativo cravou 100% e corrigiu. Peço desculpa aí já pela voz, que eu tô um pouco gripado ainda. Então, o dólar, ele abriu em leve gap de baixa, sem condição de operação, tá? Sem condição de operação nesse primeiro movimento. Se tivesse pelo menos um candle pequeno negativo aqui, aí depois para dar uma condição de venda, não aconteceu isso. O ativo deu uma pancada direto para baixo. Eu particularmente não opero esses notícias, né? Principalmente notícias quando é importante, porque a gente não sabe a velocidade e a direção a princípio que ela vai andar. Então eu prefiro ficar de fora, tá? Só que ela foi bem mais direcional. Não é todas as notícias que vão fazer esse efeito. Vi trades aí que eu conheço que operaram essas barras. São operações de risco, né, galera? Tem que ou entra com menos capital e arriscar, né? É um risco. Entra com menos capital, pega e sai fora. Cogitamos aqui, eu até observei essa venda, essa continuação da venda. Só que aqui, como eu tinha a redação de 61.8 correndo aqui em cima, eu também não operei essa inside bar aqui, até porque também está muito esticado da média de 20 e também da média de 8, tá? Mas deu uma venda que ele vai pegar mais aqui uns 27 pontos até o alvo de
100% do spin top de ontem, confluindo com o primeiro alvo aqui intermediário, aqui esse laranjado. Depois o ativo corrigiu. A única venda que eu fiz no dólar foi depois que ele corrigiu aqui até a média de 20. Deixa eu só aumentar aqui. Então a única venda que eu fiz no dólar foi uma venda rápida. O ativo formou aqui uma bandeira de uma cunha até então. Na verdade isso aqui não se chama cunha, se chama uma flâmula, né? É uma flâmulazinha em forma de correção, rompeu com o candle 22, abriria venda aqui nesse candle 22, tá? Com stop no topo, porém o stop aqui muito caro, eu não quis operar, preferi esperar um gift. Fiquei na expectativa de um gift ou um pullback, que aconteceu, tá? Aí fez pullback na média de 20, em seguida troca a polaridade que ia abrir venda. Já no pullback aqui eu entrei por violação, só que também saí aqui na mínima, né? Bem próximo da mínima do dia, tá? Bem próximo aqui da mínima do dia, peguei só, acho que foi 19 pontos que deu, contando da mínima para cima deu 19 pontos. E também teve um contexto de operação nesse repique aqui pelos 3 minutos, ó. Olha o spin top que bateu no alvo de 100% de ontem. Compra na expectativa de buscar a VWAP ou a média de 20 períodos, tá? Só que como eu entrei pelos como daria para entrar, eu não entrei, mas como daria para entrar pelos 3 minutos aqui, a princípio a gente vai visar o alvo dos 5 minutos, tá? Ele cravou a VWAP e cravou a média de 20 também. Então são operações de correção, tá? Eu queria ter operado esse trade aí, mas tava focado no índice também, nem deu para ficar atento a esse movimento. Depois dessas operações, o dólar tentou ensaiar um PC na média 8 aqui, que não rendeu, né? Eu não faria uma operação dessa na mínima do dia, tá? Tinha que ser um pós-pullback aqui para poder pensar numa venda. Depois o dólar ficou trabalhando aqui dentro de um range que acabou formando um triângulo. Esse triângulo de primeira aqui, ele rompeu esse movimento, ó. Vou tirar aqui. Ele rompeu, tá? Você consegue observar que ele rompeu, só que não teve volume suficiente. Ele fez até um pullback na LTA aqui, onde daria um contexto de entrada muito agressivo, tá? Na violação desse topo. Só que como ele voltou a trabalhar abaixo da média 20, então o que eu fiz aqui? Eu só ajustei então o pivô, o triângulo aqui, a resistência do triângulo, desse triângulo. Teve um dojizinho aqui, esse doji daria compra, sim, stop na mínima do doji, só que eu não gosto desse tipo de operação, porque eu tô de cara com a média de 50, essa aqui é a 50 exponencial no caso. Só que aí a média de 50, a aritmética já estava por baixo do preço, então eu só o meu contexto aqui era esperar o rompimento do triângulo padrão, tá? Rompeu, candle de força, candle com um volume acima da média, compra na superação da sua máxima e stop na sua mínima, tá? O objetivo foi buscar a retração do dia, ou alvo aí mesmo do triângulo. Como que se projeta esse triângulo aqui? Eu a princípio projetaria aqui essa mínima com esse topo para buscar alvos. Ali que chegou a bater em 100%, não conseguiu chegar em 161.8, tá? Eu pegaria também aqui a mínima do dia com a máxima do dia e traçaria uma retração. O ativo também não chegou na retração de 61.8. Você vê que ele teve, como se diz,
defesa nessa troca de polaridade, nessa região aqui de troca de polaridade, tá? Região de troca de polaridade. Como é que ele não cravou todos os alvos, essa foi a primeira projeção que eu fiz aqui agora, bater no olho, então ela está errada. Em algum momento ela pode estar errada. Então vamos botar aqui esse topo. Com esta mínima. Ó, então o dólar não conseguiu de fato aqui cravar nenhuma operação, tá? Então esse espelhamento aqui que eu fiz do triângulo, ele não cravou nenhum primeiro alvo desse espelhamento, tá? Tem pessoa, tem traders, né? Traders aí experientes que fazem o espelhamento usando a 3 pontas. Pega a mínima do dia, a cabeça do triângulo, ó, e joga para a base do rompimento, tá? Ou joga para a base do final ou para o rompimento, ou a partir do rompimento, tá? Eu não gosto muito desse tipo de projeção dessa forma aqui, já fica muito subjetivo. Até porque aqui tá medindo só a barra a base do triângulo. É melhor só você pegar aqui então, pegar a base do triângulo aqui, ó, seria mais fácil, e espelha ele para cima. Olha só como deu certinho, tá vendo? Medindo aqui a cabeça, a base do triângulo, cravou praticamente lá no alvo. 42 pontos a partir do rompimento, 30 pontos aí no bolso, tá? É uma das projeções, eu prefiro fazer essa medindo a base aqui do triângulo do que essa projeção em 3 pontas. Enfim, ele veio fazer pullback praticamente aqui no eixo 0, né? Na mínima de ontem. Ou seja, ele veio fazer esse movimento, ele rompeu a mínima de ontem e veio fazer um pullback. Formou um padrão de triângulo, rompeu, dando um contexto de entrada de trade, rompeu, foi testar aqui a mínima de ontem. Isso aqui é uma região de troca de polaridade. E agora está aqui brigando aqui abaixo, aqui entre a média abaixo da média de 20 e entre a média de 20 e a média de 50. Seria bom que ele caísse, né? Bastante. Quanto mais ele cair, quanto mais próximo da mínima fechar, melhor. Então aqui a gente entende que o ativo voltou para essa região de troca de polaridade, bem próximo da média de 200. Ele pode estar fazendo isso também, tá? Pode estar cogitando fazendo esse movimento para voltar a cair também. Beleza? Então ele voltou para o eixo 0 aqui, que também seria um bom alvo para essa operação. Depois que ele rompeu essa retração de 61.8, depois que ele rompeu a retração de 61.8, o que acontece? Na verdade, depois que ele rompeu a retração de 50%, depois que ele rompeu essa retração de 50% aqui, a gente está avisando e esperando aqui a retração de 61.8, né? Só que nem isso ele foi buscar, por quê? Porque respeitou bem aqui a região de troca de polaridade, né? Então aqui tem defesa, a gente sabe que aqui tem muita defesa do vendedor, e também por ter também respeitado aqui essa medição aqui da base do triângulo, tá? Então esse aí foi o dólar hoje, sem muitos segredos. O único contexto de operação que eu vi foi esse. E esse daqui também, esse rompimento do triângulo, tá? Os outros eu não faria, não vejo nenhum contexto para operação aqui. Essa daqui
eu não faria para pegar essa pancada. A gente nunca imagina que vai ser uma pancada dessa forma também. Então, aí é o Zé do Leite. Vamos para um índice futuro para a gente não demorar muito. Índice futuro, barrão grande, rompeu também. Formou um pivôzinho, né, no início do dia. Um pivôzinho muito discreto, muito padrão. Tá? Onde daria para entrar aqui na violação do topo anterior. O ativo cravou 100% do espelhamento que eu fiz. Eu vi trades que pegou essa operação, né? Essa aqui eu hesitei em entrar, até porque também pelo fato da notícia, eu não gosto de operar notícia, né? Mas se eu tivesse entrado aqui o tamanho do stop aí seria de 500 pontos, então é complicado fazer uma operação dessa, porém deu muito bom, né? Eu tinha feito a projeção errada, vou explicar por quê. Deixa eu botar aqui no gráfico diário rapidinho para ver. O ativo rompeu todos os alvos, rompeu 100%, rompeu a máxima de ontem, rompeu 100%. O próximo alvo agora está na casa dos 111.600, na casa dos 111.600, tá na faixa dos 111.600, onde temos a média descendente de 200, a retração de 78.6 e o nível de 127.2, que eu gosto de usar mais no diário, tá? Nos 60 minutos, a posição intermediária que eu fiz foi o candle também de ontem, igual eu fiz com o dólar, só que eu fiz de uma forma diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Ó, eu tinha pegado a máxima de ontem, né? A máxima de ontem e a mínima de hoje. Então o índice futuro ele não cravou 100% nessa condição. Faltou 120 pontos mais ou menos ali para cravar o alvo de 100%. Só que se eu tivesse pegado a mínima de ontem com essa máxima intermediária aqui do dia, com a máxima do último candle do dia, com esse topinho que ele se formou aqui, né, que foi o alvo que ele cravando, eu tinha cravado, acertar de primeira aí a projeção, tá? Você vê que ele cravou lá a projeção, cravou 100% perfeitamente, beleza? Foi um erro meu, só que a gente nunca sabe, né? É um erro de desenhista, na verdade, porque nós somos desenhistas, nós que estamos desenhando, rabiscando o gráfico. Não estou errado em fazer essa projeção, porém como o ativo não respeitou lá 100%, não conseguiu voltar mais depois no restante do pregão. Eu até fiz um trade visando buscar esse alvo que estava aqui acima, um pouco mais acima, só que ele me estopou e não andou, tá? E qual foi o trade que eu fiz no índice futuro? A operação que eu fiz no índice futuro foi um trade de correção na violação da mínima desse candle, com stop nesse candle. Foi na violação do candle 14. Visando aqui buscar a média de 20 períodos, tá? Quando bateu na média de 20 períodos, esse candle 20 aqui, eu entendi ele como um ponto de gatilho para me fazer uma operação, que até deu trade. Ele andou um pouquinho, depois voltou. Fiquei na expectativa de ele voltar a subir aí novamente, porém o ativo me tirou do trade aqui, dando stop aí de qualquer forma, tá? Eu observo o scalp que ele deu na média 50 exponencial, que perfeição. Chegou a dar aí de scalp 200 pontos tranquilo. Quem conseguiu ficar até o trade chegou a pegar esses mais 700 pontos, tá? Aqui não parece ter um contexto de spin side, mas não temos um spin side, porque o ativo ele não se afastou tão bem da média de 20, tá? Como eu estou fazendo aqui um processo corretivo,
Ó, tô fazendo uma bandeira. Esse doji aqui no Kendo 32 ele não é um, eu não considero ele como um spin side. Spin side se fosse aqui nesse Kendo 20 aqui, ó. Se fosse um dojizinho aqui pequeno, um sidebar pequeno aqui, e se perdesse a mínima dele, aí sim eu cogitaria um spin side, mas não teve. Aqui teve mais um contexto de PCC, porque ele veio direto na média de 50, deixou aqui no gatilho também e deu compra, tá? E deu compra também. Só que a gente viu que ele também não andou muito, né? O objetivo dessa operação daqui do PC na média 20 do PCC era buscar a região da resistência prévia, do topo prévio. Acabou que o ativo também não fez, né? Não conseguiu buscar em nenhum momento aqui os alvos do dia. O ativo corrigiu mais uma vez, andou num breakout aqui sem contexto de trade e saiu esse pullbackzinho aqui, tá? Que deu gatilho também e não andou, estopou também. O ativo formou um pivôzinho de baixa e parou aqui na retração de 50% do dia. Aí troca a polaridade aqui, dando um Twin Towers e pum para cima novamente. Ele pode, né, do jeito que tá aqui, subindo devagarzinho, pode querer testar a máxima do dia, fechar o mais próximo da máxima do dia possível, tá? Tá perto do fechamento, ele pode querer fazer essa movimentação aí. O índice futuro. Bem, não tem um segredo aqui no índice futuro para amanhã. Amanhã a gente vamos marcar essa região aqui como zona de exclusão. Aqui dentro a gente não vamos fazer absolutamente nada, porque aqui é uma zona de armadilha. Zona de armadilha a gente não opera. Cogitamos aqui uma continuação de movimento para buscar os alvos próximos que estamos no diário. Se ele fazer um pós pullback aqui, ou um pullback na média de 20 aqui realinhado com o pivô de alta, realinhado com a média de 20 para poder sair, tá? O melhor seria um pós pullback aqui, o rompimento da máxima de ontem, tá? Caso ele abra dentro dessa região aqui, entre a média de 200, e essas médias de 20 e 50, eu entendo que estou aí. Eu entendo que eu estou dentro de uma zona de armadilha. É uma zona de armadilha um pouco complexa, tá? Mas se eu ativo amanhã der uma pancada para baixo, já vou entender esse padrão aqui como um topo duplo. Uma possibilidade até de um topo duplo, caso o ativo, né, faça esse padrão. Ó, tem uma tendência de alta, eu tenho um repique até 50%, eu tenho um topinho mais baixo, eu tenho novamente aqui um fundo que se formou nesse eixo, e eu tenho aqui a possibilidade de até um topo triplo, na verdade, tá? Não é nem um topo duplo, é um topo triplo, tá? O primeiro topo, segundo topo e terceiro topo, caso ele venha perder esse suporte aqui. Se ele perder o suporte, essa retração de 50% de hoje, eu vou ter que esperar o que? Um pullback abaixo da média de 200. Eu não vou fazer uma operação acima da média de 200. Eu posso cogitar uma operação se, caso o ativo voltar a cair, um pullback no rompimento da média de 200. Esse eu posso fazer e tentar uma operação. Mas o preferível é pós um pullback, tá? De pré também dá para fazer? Sim, mas é um pouco mais arriscado de pré, porque é uma média de 200. Então, vamos ficar esperto aí quanto a essa zona de armadilha e uma possibilidade de a gente pegar aqui um rompimento dessa região para buscar aí os alvos restantes do diário. E o espelhamento, o último alvo também do espelhamento do candle de ontem, né? Falta quantos pontos para pegar? Mais 750 pontos aí, que é o 161.8, para buscar o espelhamento do dia de ontem. Ó, é um alvo intermediário. Esse espelhamento, tá? Tá aqui. Bonitinho, né? Falta 15 minutos. E pode até tentar romper. E falta 15 minutos para fechar o pregão. Ele pode tentar romper aqui esse dia, renovar a máxima, ou pode testar a máxima do dia mesmo. A gente não sabe como é que vai se comportar.
Eu ainda acredito que ele vai buscar, se ele romper a máxima de hoje, ele pode buscar o espelhamento padrão mesmo, tá? Ele pode buscar o espelhamento padrão. Nós vamos ver depois aí como ele vai fechar. Não vou ficar prevendo o que vai acontecer porque eu não sei o que vai acontecer mesmo, tá? Essa linha pontilhada aqui, galera, é uma média que eu usava muito tempo atrás, na época que eu estudava muito Palex e que eu operava bastante ações. Então essa média aqui, pontilhada em azul, é a média de 400 Veles Wilden, tá? É a única média mais longa que tem, que eu às vezes observo, e ela tem uma referência muito boa no diário, tá? Só no diário. Pra mim, eu gosto de usar muito no diário. Olha como ela tá flat aqui no índice futuro. Do jeito que o índice futuro aqui tá vindo reto, se bater nessa média de 200, de 400 aqui flat, do jeito que ela tá, ele não passa dela, tá? Ele vai parar nela sem dó. Olha como é que ele subiu aqui, ó, o índice futuro, bateu nessa média, não passou, galera. Não passa mesmo, tá? Pode passar, mas sem dar um repique primeiro, uma congestãozinha em cima dela. Direto assim é um pouco mais difícil. Vamos ver aqui outros exemplos. Aqui, ó, ele chegou reto, parou na média. Aqui ele já conseguiu fazer um pré-pullback e rompeu. Olha quantos testes essa média de 200, essa 400 aqui teve, ó. A famosa Viagrinha, né? Ó, com o ativo aí descendente, direto na média 50, bum, bate nela, volta a subir, bum, bate nela, volta a subir até romper. Aí quando rompe, ela tem o que? Bipolaridade, ó, memória de preço. Olha só que média desgramada, muito potente essa média, tá? Então eu gosto de usar ela só no diário, não para intraday, tá? Eu gosto de usar ela para visionar alvos. Deixa eu ver aqui mais um exemplo. Olha como é que o ativo veio direto. Mais uma vez, sentiu ela aqui, não conseguiu romper. Frustrou, voltou para baixo. Bateu nela de novo, voltou para cima. Aqui conseguiu romper de vez, né? Mas sentiu depois, ó, voltou para baixo dela. Ou seja, deu uma brecada em cima da média para depois buscar a tendência, tá? Então ela é bem mais forte em questão de resistência, suporte e resistência do que a média de 200 para mim. Aqui ninguém fugiu dela, né? Abriu em gap de baixa para fugir da média. Vou mostrar mais um exemplo dela. Olha como ela tem um ponto de referência importante, ó. Nem a média 200 aqui teve esse ponto de referência, ó. Bateu, vou fazer um pré-pullback, rompeu. Vamos voltar na Viagrinha. Olha a briga que teve aqui para romper. Rompeu, aí foi na 200, aí volta novamente. Não consegue romper ela direto. Volta novamente. Tentou romper, mas voltou. Ó. Então, é subjetivo, mas essa média ela tem um poder de resistência e de suporte muito grande. Quando ela tá assim, ó, flat. E a maior parte do tempo ela vai estar assim. Flat, tá? Poucas vezes ela vai estar muito, né, direcional, assim, bem ascendente. Deixa eu mostrar aqui em time frame esticado, menor, no zoom aqui. Olha aqui. Isso é no gráfico diário, galera. Olha esses pontos dela aqui, ó. Quando ela tá descendente esticada, se ela passar da 200, ela para nessa média. Olha os pontos importantes dela aqui, ó. Aqui. Então ela é uma média muito forte para contexto de suportes e resistências, tá? Eu gosto dela no gráfico diário. No semanal já não... No semanal ela tem seus pontos de referência, né, como todas as médias, mas já prefiro mais no gráfico diário, porque no gráfico, como é uma média de 400 e Veles Wilden ainda é muito maior que a 400 do padrão aritmética, ela tem uma distância maior do que a 400 aritmética. No semanal ela não tem pouca memória, tá vendo? Pouca memória. Então eu prefiro visar ela somente no gráfico diário. Então quando eu estudava o Palex, né,
setup 9.3, 9.4, 9.2. Quando eu comprava aqui, eu visava aqui a média de 200 e a 400 velhos Wilder como alvo. Era engraçado demais, né? E dava muito certo. Beleza, deixa eu ver aqui Bovespa. E Bovespa rompeu também o candle de ontem. Chegando próximo aqui do... Estamos chegando próximo dos 161.8, dos 111 mil pontos 785. Você observa que o índice futuro e o Ibovespa estão numa zona de spread muito longa, né? Tá numa diferença muito grande. Por exemplo, aqui o índice futuro está na casa dos 110 mil pontos e 590, tá? E o Ibovespa 110, 225. Porém, a questão gráfica aqui tem uma diferença muito grande, né? O Ibovespa está bem mais adiantado graficamente, não está 100% correlacionado com o índice futuro. Então a gente está no spread aí de mais ou menos uns... Hoje está dando mais ou menos, deixa eu ver... deve ser uns 300 pontos por aí. 200 ou 300 pontos de diferença. Beleza, galera? Alvo de 78.6 rompeu. A gente estamos aí acertando, cumprindo alvos, né, e rompendo a cada dia que passa. Próximo alvo agora 111.785. Tá muito esticado. Pode vir uma correção, mas essa semana eu acho que ela vai fechar positiva aí, bem perto da máxima. Tá? Amanhã a gente pode ter um dia um pouco de descanso. Depois cogitar buscar o último alvo, tá? Tá muito esticado, tá? Mas eu acho que enquanto ele não bater aqui nesse topo anterior, ele não vai parar. Beleza? Vou fechar aqui esse vídeo, tá? Vou compartilhar no canal aqui no YouTube, no Telegram. Espero que vocês gostem, tá? Tomar um pouquinho de cuidado aí, manter o gerenciamento, manter a disciplina, que a gente consegue chegar aonde a gente quer. Beleza? Curtem, compartilhem, comentem, dê seu feedback aí se vocês estão curtindo, estão gostando, tá? Curto demais fazer isso aqui pra vocês, sem cobrar nada. É totalmente educacional. Espero que vocês aí tenham aprendido, né? Venham aprendendo aí com essas pequenas análises. Beleza? Agora já vou começar a gravar um vídeo só sobre ações, tá? Analisando ações no diário. As ações que deram contexto de trade, que já andaram, que estão para dar um contexto de operações. São muitas ações aqui, vou tentar fazer isso de uma forma rápida e vou compartilhar em outro vídeo, beleza? Tamo junto até depois do fim, galera. Obrigado aí pela atenção e pela consideração de vocês. Fui, até mais.